Seja bem-vindo ao Zaido Podcast, já estamos no 5º episódio. Hoje a gente está aqui com o Michel, o diretor executivo da Zaido. Bem-vindo, Michel. Obrigado. Então, hoje nós estamos aqui e vamos começar a receber os nossos clientes para que eles interajam entre eles, para que a gente possa viver as experiências desses empreendedores. E hoje nós temos a honra de receber o Dr. Marcelo Maia, um exemplo na área trabalhista, professor, escritório que defende os trabalhadores, e estamos aqui para que ele passe um pouco da sua experiência, para que a gente possa aprender um pouco com a sua vasta experiência na área. Marcelo? Primeiramente, saúdo a todos que acompanham o podcast. Queria de antemão agradecer aqui o convite que honrosamente recebi de vocês. E o Michel sempre vanguardista, né? Não poderia ser diferente na questão de fazer um podcast e nos chamar. E exatamente eu comentava aqui com a Aline, né? Essa iniciativa é de toda aconselhável, porque a gente pode mitigar os problemas, pode estar discutindo compartilhar, questões, compartilhar e falar, olha, não cometo talvez o mesmo engano que a gente cometeu, mas se não fizer esse espaço que vocês adequaram para a gente, e repito, muito honroso estar aqui, a gente vai ter que discutir. Muito obrigado pelo convite e eu estou muito feliz com a presença. Obrigada. Eu quero também aproveitar esse momento e falar um pouquinho desse novo projeto, como o Michel mesmo colocou, que a ideia é trazer clientes de sucesso que nós temos hoje dentro do escritório, para que possa vir relatar um pouquinho mais sobre a experiência que tem dentro do âmbito empreendedor, quais são as dificuldades, quais foram as oportunidades que eles encontraram nesse processo. Hoje nós prestamos consultoria também para o Sebrae, o Sebrae é um dos nossos clientes, e nós trabalhamos bastante essa questão do Empretec, que é um curso desenvolvido pela ONU, e ele vai trabalhar a questão comportamental. E a experiência do Marcelo vai vir exatamente para agregar quais foram os comportamentos, Marcelo, que você teve nesse seu processo de construção da sua empresa para galgar, a questão dos stakeholders, de clientes, enfim, quais foram as competências, as oportunidades que você encontrou nessa área do negócio? Então, eu sempre, na docência, né, eu sou professor há mais de 20 anos e eu sempre na docência explico que o curso de Direito é algo até engraçado de falar, mas é uma constatação, não é nem um apontamento, é uma constatação. O curso de Direito virou curso dos etc. Não deu certo para engenharia, não deu certo para administração, não deu certo para contábeis. Partiu para o direito. O pai fala, vai fazer direito. Não, pai, mas eu não gosto de ler muito, sim, pai. Não importa, você vai fazer outra coisa, vai fazer outra coisa na vida, vai dar aula, vai fazer concurso, vai fazer parecer e não sei o quê, mas você vai fazer direito. Daí o que a gente percebe em sala de aula é uma legião de gente, de alunos, com, sei lá, 60 alunos, 10 no máximo vão depois advogar, efetivamente, fazer concurso desse universo. Tanto que isso se reflete também na OAB, né? Nas provas da OAB, que hoje acho que para que o pessoal tire e passe na OAB eles sentem uma certa dificuldade, né? Uma dificuldade, Michel, e veja, os alunos saem da faculdade e isso é importante a gente destacar aqui, que vem para um universo, às vezes, um pouco até distinto, que são os estudantes de Direito e os futuros operadores do Direito. Mas os próprios professores no curso de Direito, o que a gente percebe? Só falam de ação, de milhão para os alunos, só as ações de êxito, de sucesso. Mas não falam dos percalços e dos sofrimentos que tiveram de abrir uma portinha e ficar esperando o seu cliente chegar. Evidentemente, aqueles que já tinham um pai que já era advogado, já era um escritório conhecido e tal. E, salvo nessas hipóteses, a advocacia é muito árdua e os professores não falam isso. Só falam assim de milhão. Os meninos saem achando que são os novos ricos de Curitiba e não. A advocacia é muito dura porque ela é uma atividade de meios. Você faz a propositura de uma ação com todos os documentos, dando todos os meios para que o judiciário entregue uma sentença, uma prestação jurisdicional, mas que não depende do advogado, depende como atividade meio, mas não como atividade fim.
E isso é algo terrível para os advogados, porque às vezes você tem frustrações. E o que você percebe? Que, além dos alunos saírem da faculdade não conseguirem trabalhar muito bem com frustrações, eles saem achando que é só dinheiro não é bem glamour e tal. Não, essa romantização que monetizou o direito, ela se torna muito ruim para os meninos, porque é um curso que antes de 5 anos você não vai ganhar dinheiro, vai ter mês que vai ficar devendo, vai ficar empatando, e então isso é algo que tem que nos cursos de direito, talvez os professores começarem a falar para os alunos, olha, é muito duro como qualquer outra profissão, sem romantizar essa questão de monetizar com grandes ações. Há desafios, né? Falando já nisso, qual que é o desafio que você enfrentou nesse início, né, de carreira? Quando me formei em Direito, eu já tinha em torno de 25 anos. Quando me formei em Direito, eu estava com um filho pequeno, mas eu era concursado. Eu ganhava, sei lá, 3 mil por mês e tal. Tinha uma estabilidade, uma certa estabilidade. Mas tinha benefício e tal. Você sair de uma coisa certa para algo que você é um solo fértil, que você não sabe bem no que está pisando, é um desafio muito grande. Tanto é que vocês sempre perguntam uma palavra que te define, né? Eu sempre vou falar para todos que estão nos assistindo que é a palavra recomeço. O recomeço nunca é ruim. Você veja, eu, por exemplo, saí de um casamento de 20 anos, de uma sociedade de 20 anos, parei de dar parei com a docência depois de 20 anos, continuei só nas pós-graduações, e eu recomecei rigorosamente tudo na minha vida profissional, e mostrando que a resiliência, né, que vai trazer leveza e sabedoria com esse recomeço, elas têm que a resiliência e o recomeço andarem juntos, né? Exatamente. É interessante até você falar sobre isso, Marcelo, da área de docência. Hoje, você com know-how, com toda a expertise que você tem, essa maturidade mesmo profissional. Eu acredito que hoje você consiga dar esse direcionamento para os seus alunos, tirar realmente essa ilusão do curso inicial de Direito, que vai ganhar isso e aquilo. Tanto é interessante, numa pesquisa que eu vi recentemente, o Brasil é o 2º país no nível de empreendedorismo. Então, olha que interessante, mesmo você sendo concursado, não, foi algo que você sentiu, algo intrínseco seu, que você sentiu a necessidade de buscar, de construir o processo de construção para ter a carreira sólida que você tem hoje. Não é assim? E, Marcelo, aproveitando o questionamento da Aline, uma situação é você se formar, decidiu sair e empreender como advogado, certo? Qual que é também a sua dificuldade na questão, a parte técnica e trabalhista, e conciliar também com a parte administrativa e empresarial? Porque além de que você sabe o que faz, é um ótimo advogado, sabe os processos, as técnicas, para você manter funcionários e uma empresa, você não acha que isso também seria uma matéria de suma importância para que os jovens, os advogados, empresários também tenham em mente para iniciar seus negócios? Então, esse é um assunto recorrente e obrigado pelo questionamento, Michel, porque é muito pertinente mesmo. Vocês vejam, a gente tem curso de auxiliar administrativo, auxiliar contábil, você não tem curso específico para alguém que seja auxiliar jurídico. Não é técnico jurídico, assistente jurídico, mas alguém que saiba mexer no PJE, mexer no CPJ, mexer na jurisprudência, transitar nos tribunais, cadastrar prazos, e agendar prazos. Quer dizer, é uma carência que até você formar alguém no escritório, porque não tem curso específico... Não existe hoje isso. Não existe. Quem tiver essa sacada vai se dar muito bem, porque seria um curso com muita procura, tendo em vista o número de litígios e escritórios que precisam disso. Aline, mais um curso para que a gente possa oferecer, tá vendo? A gente já tem comentado dentro da área contábil também. De desenvolver o que já existe, na realidade, mas algo mais focado para escritório de contabilidade, que é a empresa júnior, que é executar mesmo em si, porque a parte técnica, até também tive a oportunidade de ser professora universitária, fui coordenadora também, na época era em Anguera, Unidor, porque hoje foi comprado pela Croton,
em Valinhos, e eu vejo essa dificuldade muito grande, principalmente agora dessa geração que vem vindo. E assim, eu tiro o chapéu para você, Marcelo, agradeço demais o conteúdo que você está compartilhando aqui, tem colocado bastante a questão exatamente isso, desse conhecimento que é formado, mas ele não tem o conhecimento, o know-how para colocar em prática. Aí chega muitos candidatos, às vezes, sem o conhecimento. Ele tem a formação, mas ele não tem o conhecimento para ser aplicado dentro do escritório. É verdade. Isso é uma ambivalência incrível, porque, veja só, a pessoa não tem experiência, né? A tua experiência é zero. Então, você não é pego porque você não tem experiência. Então, ninguém vai te dar uma chance, é difícil ninguém dar uma chance. E a vaga exige 3 anos de experiência ou algo parecido. Como começar, né? Daí você pega, por exemplo, perto dos 18, que seria lá a questão do aprendiz, ninguém pega porque não sei resolver o teu problema com o quartel. E aí, depois dos 50, o cara fala, tá velho, aspas, cobra criada. Então, daí, o cara fica rigorosamente sem saber o que fazer. Ou ele é sem experiência, ou ele é com muita experiência. Daí, esse interstício aqui é que você tem a tua vida, a tua maturidade profissional que você tem que fazer nesses anos todos. Porque eu sempre brinco, né? Um menino que pobre, que não teve chance, ainda pode ter uma chance de virar um Pelé, começar, né? Sim. Mas eu vejo que a sociedade, hoje, a nossa advocacia é voltada muito para pessoas que ficaram muitos anos nas empresas, ela não está preparada para tratar bem as pessoas com mais idade. As pessoas que chamam de melhor idade, né? Mas porque você percebe que essas pessoas não têm mais chance no mercado e o Estado já não vai fazer muita coisa por ela, porque aí no jovem pode ter uma chance de virar um astro, tal. A pessoa com mais idade, ela já não tem mais chance no mercado e também do ponto de vista do empreendedorismo e tal, ela já tem um certo desgaste para começar tudo do zero, né? Então essa ambivalência, ela prejudica muito as relações de trabalho e as relações com as empresas, né? Sim. Eu até costumo falar com alguns clientes que nós atendemos dentro de processo de recrutamento e seleção, porque que o processo da Zaido é diferente, que foi até um projeto empreendedor que a gente implantou dentro da Zaido, é a questão da gente ouvir realmente o cliente e também passar um pouquinho desse perfil, porque hoje, com essa entrada da geração, que nós chamamos da geração XY, que agora é os babies bloomers, que estão vindo na geração agora, os nascidos agora recentemente. Então, hoje, o que é interessante que nós orientamos aos nossos clientes é fazer essa unificação, Marcelo. Então, é um projeto que tem dado muito certo. A gente traz uma pessoa com um nível de experiência e, ao mesmo tempo, a gente consegue trabalhar aquele que está sendo inserido no mercado. Até uma dificuldade muito grande que eu imagino que você, de repente, tenha, vai entrar estagiário, por exemplo, de direito lá. Ele tem o processo, o conteúdo inicial da formação, ele ainda não é formado, mas você vê que ele vem muito cru, que só o técnico que ele tem na faculdade não é suficiente para colocar em prática. Então, você tem que fazer todo o processo exatamente de treinar aquele candidato. Não, e você tem toda a razão. E treinar o candidato quando ele está, digamos assim, em condições boas, que você acaba, às vezes, perdendo ele para a concorrência, depois dele treinadinho. Então, isso é uma frustração muito grande para quem é dono do escritório, perder um talento, às vezes, pela pessoa, às vezes, não ter um pouco mais de paciência, entender o momento. Sim. Isso é recorrente, né, Sim. Marcelo? É recorrente e, assim, você, por exemplo, busca qualificar as pessoas, você busca ter um bom ambiente de trabalho e percebe que, para os advogados trabalhistas, quando o RH ele chega lá e já maltrata a pessoa, já responde um e-mail para ela com questionamento já de forma atravessada, ela cria uma animosidade, um ranço que pode desaguar numa reclamação trabalhista. Que poderia ser evitada, né, Marcelo? Que poderia ser evitada e podia, sim. Olha, o que você precisa para... Então, tá bom, eu tenho uma reclamação que tem assédio moral no meu setor. Então, às vezes, é um mal entendido, às vezes existe uma diferença muito grande entre assédio e divergência no ambiente de trabalho. E divergência, inclusive, técnica. Olha, eu não concordo com essa forma, tal. Então, assim, do que a gente percebe, é um roseiral de pessoas descontentes umas com as outras e que não teve alguém para mediar e falar, olha, vamos encurtar essas distâncias, vamos superar isso aqui. E aí o que acontece é o que eu sempre brinco, né?
pactos claros, amizades longas. Sim. Quando os pactos não são claros, as amizades não são longas. Exatamente. Porque você não deixou claro. Então, o que é combinado não está caro, não custará caro. Exatamente. Então, isso a gente percebe que as empresas têm em seus RHs, às vezes, pessoas que potencializam a ira e fazem com que a pessoa, ao invés de ela chegar lá com uma solução, o RH não participa da solução, ele participa apenas do problema. E pior, tem RH que ele planta um problema para colher uma solução. Isso. Esse é o pior RH que tem. E olha, eu vou falar para você, invariavelmente as empresas pecam nisso. Os RHs plantam dificuldades para colher facilidades. Eles não participam da solução. Exatamente. E me diga uma coisa, doutor Marcelo. Na sua área, como o principal nicho é defesa do trabalhador, hoje, dentro de uma empresa, dos seus clientes, o que você enxerga? Qual que é a principal reclamação? Qual que é a maior demanda de reclamações? Quais são as razões? Olha, o que a gente tem muito é que quem não entender que o direito do trabalho só tem uma função, que é não deixar um ganhar muito e o outro trabalhar horas exaustivas e ganhar pouco, é para tentar dar uma equilibrada nessa relação força de trabalho versus modo de produção capitalista, não entendeu nada de direito do trabalho. O direito do trabalho ele existe para mitigar os efeitos dessa dualidade que existe entre capital e trabalho. E o que a gente percebe? Que muitas vezes as pessoas despreparadas elas acabam, às vezes, o empregador, para não punir essa pessoa, ele acaba criando um potencial agressor no ambiente de trabalho, ele pode criar um potencial catalisador de problemas, ele pode criar uma animosidade desnecessária quando a intervenção dele, se fosse uma boa formação, e ele poderia mitigar esses problemas e levar para a direção da empresa com melhorias. E pior, a gente vê isso, você pensa que a empresa lá de fundo de quintal, não. Você pega empresas grandes que têm esse problema, que não tem ainda política para combater assédio moral, que percebe assédio moral entre pessoas do mesmo nível hierárquico, que a gente chama de assédio moral horizontal, e não toma nenhuma atitude, e depois ele vai ser culpabilizado por isso. Marcelo, me diga uma coisa. Hoje na sua empresa, para você levar o teu negócio, além da parte técnica, o dia a dia, a parte financeira, parte de pagamento de funcionários, impostos, toda a parte administrativa que foge da parte técnica, o que você fez como empresário, o que você usa para que isso não seja um peso dentro do escritório? Porque com a nossa experiência, os escritórios, às vezes, além de ter todos os advogados que cuidam da parte técnica, precisam também de um setor para cuidar da parte administrativa, contábil, fiscal. Hoje, como que funciona na sua empresa? É o seguinte, não é fácil empreender. A gente que é advogado trabalhista, defende empregados, sabe disso. Eu também, de certa forma, sou empreendedor no meu escritório, embora defenda só trabalhadores. Bem, eu dividiria a pergunta em dois vieses, Michel. A primeira, independente da especialidade que você tenha na advocacia, ou que você tenha em outra profissão, na engenharia, na contabilidade, na medicina, o que você tem que buscar sempre é estar sempre atualizado. A gente percebeu que muitos advogados, pós-Covid, que era tudo eletrônico e tal, muitos pararam de advogar. E por quê? Não quiseram vir nessa onda que eu ainda do graças que eu ainda me adaptei, né? Porque quando surgiu o WhatsApp, tudo foi uma inovação, né? E eu consegui me adaptar, e estou aqui até falando no podcast com vocês aqui. Isso tudo é marketing. E daí é o seguinte, mas você percebe o seguinte, quem não se atualiza, igual na advocacia, não leu jurisprudência, não leu as súmulas que estão nos tribunais superiores, não está acompanhando as atualizações, você tende a ser cada dia menos advogado. E isso toma um tempo... Assim como o médico, ele vai, se um dentista já vai se especializar em ortodontia, já não sei o quê. Você vê que, então, assim, essa é um viés, assim, que eu acho importantíssimo, estar sempre se atualizando, sempre achando que você pode aprender mais, que você pode trocar a sua experiência para frente. Esse é um viés da especialização. Mas um outro viés que a gente percebe, que é uma arte lidar com pessoas. Por exemplo, eu vejo muito isso, né? A maldição do Ctrl-C, Ctrl-V, né?
A pessoa pega, copia e cola, e tal. E agora a gente tem um desafio que a gente avançou no campo da tecnocracia, Michel, mas evoluiu nas humanidades, né? As pessoas têm agora uma coisa chamada inteligência artificial, que isso já está inundando os tribunais, com petições que foi a inteligência artificial que fez para você. Como que você se localiza nessa questão que é só... A máquina respondendo ali sem... Só a semiótica responde uma coisa assim, porque como que você vai agora passar a conviver no meio desse emaranhado de coisas e você fala, para essa bola que eu quero descer, né? Porque não é fácil. Mas então, além disso, o que a gente percebe é que a gente evoluiu nesse campo e evoluiu em outros campos, inclusive das humanidades, é que, além de as pessoas não quererem mais pensar muito, a maldição do Ctrl-C, Ctrl-V, o contrário, né? Ctrl-V, Ctrl-C, fizeram com que o quê? Com que as pessoas parassem de pensar, e a gente percebe no ambiente de trabalho algumas coisas decorrentes da tecnologia. Muita gente nas redes sociais, muita gente no WhatsApp, e hoje o que eu tenho percebido nas reclamações trabalhistas, né? Normas internas para punição de trabalhadores que não saem dos aparelhos de celular, não saem das redes sociais e ficam trocando dentro das intranets internas só coisas o dia todo. Os empregadores estão com muitos mecanismos com isso. E daí fica aquela coisa, né? Até onde vai o empregador poder invadir a tua privacidade, até onde vai usando a ferramenta do empregador. Naquela coisa que a gente falou da ambivalência, né? Mas voltando ali, Michel, daí só para não parecer que está sem fecho, né? Uma coisa que me ajudou muito, Michel, e faz rigorosamente de graça, eu falo isso, sem nenhum tipo de prurido, é que você lá na Zaido foi um escritório de contabilidade que acompanhou muito bem essas mudanças, né? Você tiveram uma sacada, e com essa sacada de vocês hoje aqui, de estar falando sobre os problemas, que a gente está falando aqui é um problema que quem estiver nos assistindo vai se identificar com muitos deles. Certeza. Mas esse fato de você estar conversando com isso, Michel, e você falar, olha, você vai lidar com pessoas, você vai ter o setor de RH, mas eu posso cuidar aqui do RH para você. Sim. Quando você passou a me vender esses sistemas financeiros para minha empresa, os sistemas de RH, e o do imposto de renda e fazer esse controle, contratando muito mais gente. Aliviou bastante. Foi algo que nos ajudou muito no escritório, e já vinha do meu antigo escritório lá do Xixo, que já era cliente do teu pai, e depois a gente veio outra geração, né? Sim. E a gente acabou mostrando assim, que o contador não é só aquela pessoa que vai fazer aquele abaco lá, né? Passar aquele... Não, o contador é o cara que... Não é o conta-livro. Hoje o contador é um cara que mexe com as maiores complexidades da tua vida, e se uma ponta não andar bem, você deu informações erradas aqui, ou você não quis gastar aqui, o teu incômodo vai ser muito maior, você vai gastar muito mais ali para frente. Então hoje eu encaro assim, com a maior tranquilidade como investimento. Até auditoria. Vamos auditar aqui uma vez a cada 6 meses. Sim. Faz uma auditoria por amostragem e tal. E a gente tem uma tendência, um pouco tacanha, de falar, não, eu não quero investir nisso, eu vou investir em outras coisas. Mas isso é um baita do investimento, Michel. E eu estou plenamente feliz hoje com a Zaido, do que ela me propicia, me fornece. Que bom. Indico com veemência. É ótimo ouvir isso, e também é uma outra visão que você acaba tendo e não tinha antes, de resultado da empresa, qual o seu custo, uma visão que muitos empresários deixam de lado, né? Não tem o resultado, o papel, só sobrou dinheiro no final do mês ali na conta, tá? Mas eles não têm essa análise aí que a gente gosta de estar demonstrando, né, para os nossos clientes. E outro detalhe, que agora eu gostaria que você desse uma dica para a gente, meio que fazendo que você faça o papel do advogado do diabo. Hoje você, né, doutor, defende os trabalhadores. Mas nós temos também muitos empresários, empreendedores, que até mandaram algumas dúvidas, e um caso concreto aqui de um cliente nosso que contratou uma funcionária que ficou apenas 2 meses trabalhando, né, Aline? Ficou 2 meses trabalhando no escritório deles. Não faltou, tal, fizeram a rescisão dessa funcionária, tudo certinho. Passou-se 2 anos e ela apareceu com um filhinho de quase 2 anos
reclamando que foi mandada embora grávida, mas o nosso cliente não sabia. O filho não era dele, pelo que ele me comentou, chegou o processo lá para que eles fizessem a reintegração do emprego, não sei se é esse o termo, né? Reintegração do contrato de trabalho e tal. Como hoje o empreendedor pode evitar esse tipo de situação? Você pensa um assunto especificamente sem todas as variáveis, você tem algumas pontas soltas, né? Então, essa lateralização do problema, o que eu sempre digo, que o artigo 10 lá da ADCT, né, que é os atos de disposições constitucionais transitórias, toda a defesa que tem é por nascituro. Não é para a mãe. Às vezes pensa, mãe, não sei o quê, né? Não, é tudo protegendo a criança, que nada tem a ver se teve aviso ou não teve aviso para o empregador. O que importa é que se a criança foi concebida ao tempo que havia o emprego, a pessoa tem até 2 anos para entrar com a ação, e deve ter sido isso. No teu caso. Foi isso. Entendeu? Mas, e não houve má fé da parte, porém... mas assim, isso não tem como a gente evitar, né? Como se proteger de uma situação dessa, para que ninguém saia meu irmão teve algo prejuízo, né? Meu irmão tem o mesmo queixa que você relata, mas assim, não vai ter um coelho do Cartola para falar como que se defende. Porque até hoje a gente percebe nas empresas que as mulheres, por exemplo, ganham 40% a menos que os homens. Que por ocasião da coisa estão com maior cuidado para perguntar se ela tem filho. Perguntar se ela vai ter que se ausentar. Se ela não tem filho, se ela pretende ter filho. Então a gente percebe que a mulher, principalmente, Michel, essa questão do machismo arraigado no Brasil, ele prejudicou muito o andar da carreira das mulheres. E é algo que a gente tem que ainda ver na política, você vê no trabalho, você vê as CEOs das grandes empresas, em boa parte não são mulheres, na sua maior parte, e quando são, recebem menos que os outros CEOs. Ou seja, ainda a gente tem defesa de que a mulher tem que ganhar menos. Então, esse marco evolutivo das pessoas, esse marco urbano, Michel, de urbanidade, a gente tem quilômetros ainda para avançar. Já temos muitas boas iniciativas. Já evoluiu bastante, mas estamos longe. Estamos engatinhando ainda, um país jovem que somos. Poderia contar uma história engraçada que aconteceu durante sua carreira ou universidade que você tem para contar para os ouvintes, para o pessoal? Olha, eu tive, como falei para vocês no começo, um grande mentor intelectual, foi hoje um amigo e que eu tenho muita admiração. E eu, quando comecei no escritório, começo de 99, ele falou assim, olha, se você viu que às vezes o trabalhador tá meio desgostoso, tá meio triste, e pedir, de repente, vamos tomar uma mazinha ali, não negue, não seja antipático, né? Então vai lá e toma uma. Só que eu não sabia que o tal do rabo de galo era um troço muito forte. E daí chegamos ali antes da audiência, cedo, de manhã, nem tomado café direito, recém-formado, o teu mentor disse, olha, toma uma malacoia, não seja antipático. Eu falei, claro, é uma ordem. Né? E eu fui lá, tomei aquele rabo de galo, e o cliente tomou assim, que nem café esse cara fez, mas eu tive dificuldade para engolir, daquilo não conhecia, e eu dei uma tonteada, assim, não é que dei uma tonteada, eu tava com aquilo mas só. Mas bateu. Daí foi bem para a primeira audiência. Fui para audiência e chegou lá. O juiz falou assim para mim, o juiz da segunda JCJ, o seu cliente está embriagado, o senhor poderia se retirar? Ele se retirou. O seu cliente está embriagado, doutor. Eu tive vontade de falar, eu não sei se eu também não estou. Eu tinha vivido com ele, né? E a segunda história foi uma ocasião, né, em que a gente sempre, o Xixo, né? E eu falo para os meus advogados hoje no escritório, combatividade, seja combativo, não entrega o jogo. Vai para cima que você, sem entrar acadelado na conversa, você está morto. Então a gente sempre teve muito isso, né? Então a gente sempre chegava e já ali tomando a história, como que quem trabalhou esse período, quem não trabalhou, combatividade e não mostrar fraqueza, né? Por consequência. E aí um dia o nosso cliente era um médico. Só que aquela coisa assim, às vezes um advogado atendeu ele, o outro advogado acabou indo na audiência, nesse começo, porque eram muitas audiências, mas algum tempo, né? E como eu não tinha atendido esse médico, era o Xixo que tinha atendido, não sabia quem era o cliente, mas daí tinha uma pessoa de branco,
Eu fui eliminando. Ó, médico é homem, não é mulher. Daí, se é médico, já fui colocando para cima de 45, 50. Fui eliminando. E daí ficou pouca gente, né? Daí o Kim já estava com advogado, eu falei, também não pode ser esse, já estão com advogado, né? E já foi ficando os 3, 4. Entre os 3, 4 ficou alguém com um jaleco branco. É? Não tive dúvida. Como é que vai, doutor fulano? Como é que tá? Tal. Já estou vendo o que aconteceu. Já foi assim. Entramos na audiência, e o cara, aspas, João, né, para dizer o nome fictício. Vamos então, seu João, é isso? Tal. Quando ele entra, o juiz para ele, quanto tempo o senhor trabalhou na empresa? Ele, não sei. E qual que é o seu horário de trabalho? Não tenho a menor ideia. Daí, então tá, e o senhor trabalhava em que setor? Não, eu não sei. Daí o juiz falou assim, mas o que o senhor sabe? Então, doutor, é que eu não sou dessa audiência, eu sou da outra. Foi ele que me chamou. Gente, Muito boa O juiz só fez assim pra mim, né? Muito boa história. Muito bom. eu quero agradecer aqui o Marcelo por contar essas histórias. Além de advogado, ele também faz stand-up. Ele faz umas piadinhas, é bom. Quero agradecer, Marcelo, muito obrigada por contar a sua trajetória, vir aqui trazer todo esse conhecimento, muito bacana. Quero agradecer ao Michel também, muito obrigada, Michel. A Aline também, muito obrigada por sempre comparecerem ao podcast. E quero agradecer você, ouvinte, por nos ouvir. Realmente, se você tiver alguma dúvida, o Marcelo vai responder lá nos comentários, só deixar no comentário. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!